call is now being recorded. Bom, pessoal, bom dia. Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Hoje estamos aqui via vídeo, tá bom? Mas semana que vem estamos aqui junto. Lembrando o seguinte, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A aula passada a gente falou sobre onda, e a gente viu que onda é propagação de energia, tá bom? Onda não carrega matéria. Então, a gente já sabe que aquela onda do mar, que a gente está acostumado a chamar de onda, ela não é uma onda física, tá bom? Porque a onda física não carrega matéria. A onda, ela pode ser classificada em duas maneiras: onda mecânica ou onda eletromagnética. Aí eu trouxe aqui na aula passada o exemplo da onda mecânica é o som. E lembra que o som precisa de um meio para se propagar. Então, vocês podem observar que essa região aqui, ó, que é a região com maior quantidade de pontinho, a gente chama de região de alta pressão. Certo? Então, aqui é onde as partículas, quando o som empurra, lembra que para gerar som, a gente precisa de vibração. Então, toda vez que o som está vibrando, ali o ar, eu estou empurrando o ar. Então, ali no comecinho, eu tenho uma alta pressão. Essa região, onde tem menos quantidade de ar comprimido, a gente chama de região de baixa pressão. Tá bom? Bom, isso assim o som vai se propagando. A onda eletromagnética, ela se propaga de uma forma diferente do som. Aqui eu posso ter um elétron, né? O elétron, quando ele vibra para cima ou para baixo, ele emite uma onda para frente. Nesse formato aqui que eu estou dizendo para vocês. Então, aqui está a velocidade da onda, que é a velocidade de propagação. Tanto que a gente chamou que essa onda é uma onda transversal. Já a onda de cima é uma onda longitudinal. Por quê? Na de cima, eu vibro para frente e para trás, e a onda se propaga também para frente e para trás. Na longitudinal, ou na transversal, para cima e para baixo, e a onda se propaga para frente. Beleza? Bom, isso foi o que a gente explorou um pouquinho na aula passada. Vamos ver um pouquinho hoje sobre as características da onda. Imagine que eu pego uma onda e vou tirar uma foto dela. Como assim, professor? É o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, vou compartilhar um simulador. Deve estar chegando aí. Esse simulador é o simulador FET. E aí eu tenho aqui uma onda, ó. Deixa eu colocar aqui uma... Consigo mexer na frequência. Vamos falar já daqui a pouquinho o que é essa frequência da onda. Vou colocar 1 Hz. Amplitude, vou colocar de meio aqui. 0,60. Tá bom. E aí eu vou colocar aqui normal e eu vou dar um pulso, certo? Então, aqui eu estou o tempo todo para cima, para baixo, veja que a minha onda se propaga para frente. Então, se trata aqui de uma onda transversal. E aí, quando eu falo tirar uma foto, imagina que eu pego aqui e eu vou tirar uma foto da onda. Pausei a onda. E aí eu percebo que ela vai ter esse formato aqui, como se fosse um S deitado. Esse S deitado, ele tem tamanho, né? Então, a gente consegue começar a falar assim, bom, qual o tamanho desse S? Então, a gente começa a definir para vocês algumas características, como, por exemplo, o que é o comprimento de onda. Vou voltar aqui para a nossa conversa aqui. Então, é o seguinte, um comprimento de onda, que a gente chama de comprimento de onda, é o tamanho entre a distância de completar um ciclo. Como assim? Ó, se eu pegar esse pedacinho aqui e pintar com esse pedacinho, pronto. Acabei de completar um ciclo inteiro. Se eu pego esse pedaço e venho para cá, dá uma volta inteira. Então, a distância entre uma volta, entre um ciclo, a gente chama de comprimento de onda. E aí a gente vai usar a letra lambda.
Parece uma Y deitada, né? Então, isso aqui que a gente chama de comprimento de onda. Bom, então, primeira característica definida. Professor, mas eu poderia pegar o comprimento de onda assim, ó, a distância entre dois máximo da onda? Poderia. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como se eu pegasse esses dois máximos, como dá também um ciclo. Então, vamos pegar esse 1/4 aqui, mais metade da onda, mais 1/4 da onda aqui. Pronto. Se eu vir esse pedacinho, também tenho aqui um comprimento de onda. Beleza? Então, essa é uma característica importante. Comprimento de onda, vamos medir em metros. Outra característica importante aqui da minha onda é o que a gente chama de frequência. A frequência é o número de oscilações que eu faço num certo intervalo de tempo. Digamos que eu subi minha mão 5 vezes, ó, em 1 segundo. Então, quer dizer que minha frequência é de 5 vezes por segundo. Lembra que a gente já falou sobre isso no movimento circular? Bom, mas vamos lembrar aqui. Então, ó, número de ciclos por intervalo de tempo. Se eu for pensar aqui, então, talvez matematicamente, eu posso escrever assim, ó, minha frequência é o número de ciclo sobre o tempo. Se eu pegar um ciclo só, quer dizer que a minha frequência é um ciclo sobre um tesão. O que é o tesão? É o período, que eu vou falar já já com vocês. Unidade aqui de frequência é o Hertz. Já discutimos um pouquinho, que é 1 sobre segundo. Beleza? É só para a gente poder lembrar. Então, vamos lembrar o que é o tesão. O tesão é o que a gente chama de período. Período é o tempo para completar um ciclo. Então, o símbolo é o tesão e a minha unidade é o segundo. Tá bom? Beleza, gente. Então, tá feita aqui as características. E aí eu poderia pensar, professor, qual é a velocidade que essa onda se propaga? Para a gente determinar a velocidade, só para vocês orientar, gente, estou na página 120, tá? Na apostila. Lembra que velocidade média, porque afinal a velocidade da onda ela é constante, é delta S sobre delta T. O delta S é o comprimento que está sempre andando. Veja, esse aqui, comprimento de onda, ó, fazer aqui de preto, eu posso considerar que esse tamanho aqui é sempre o mesmo, ó. Ele se desloca. Aí eu posso aqui, ó, aqui eu tenho um outro comprimento de onda. Então, na verdade, eu posso olhar como se fosse só um comprimento de onda andando em relação ao tempo. Então, essa minha distância vale comprimento de onda. Tudo isso aqui dividido pelo tempo. Como eu estou olhando um comprimento de onda, é o tempo de uma volta sobre o período. Porém, lembra que 1 sobre período, né, posso escrever assim, ó, lambda vezes 1 sobre período é a frequência. Então, essa formulinha fica assim, ó, lambda vezes a frequência. Pronto, eu tenho a fórmula para calcular a velocidade. V
igual a lambda F. Tá bom? Essa formulinha é uma das formulinhas mais importantes da onda, tão importante que a gente chama ela de equação fundamental da onda. Deixa eu só fazer aqui de preto, talvez fique melhor para vocês poderem enxergar. Pronto. Então, essa aqui é a equação fundamental da onda. Tá bom? Pronto. Então, essa aqui é a parte característica da onda que é importante guardar. Existe o comprimento de onda, existe a frequência, existe o período, e existe então, uma velocidade também, que a gente está considerando aqui. Tá bom? Bom, a velocidade ela é constante. Quero analisar uma coisa com vocês. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, repara que o comprimento de onda e a frequência tem que ser inversamente proporcional. O que isso significa? Significa o seguinte: quando a minha frequência aumenta, o meu comprimento de onda tem que diminuir. E vice-versa. Vamos explorar isso e vamos ver se isso é verdade. Vamos explorar onde? Vamos lá para o nosso simulador. Bom, voltamos aqui para o meu simulador, certo? Eu quero analisar com vocês uma coisa chamada a relação entre frequência e comprimento de onda. Então, vamos medir. Vou começar aqui a brincadeira, vou colocar um oscilador. Ele está com uma frequência de 1,5 Hz, certo? E aí eu vamos pôr uma régua aqui para a gente poder medir, e eu vou pausar. Vou colocar de forma lenta, só para poder conseguir pausar melhor. Ó, parou. Ah, tá assim. Então, vamos colocar uma extremidade infinita aqui. Talvez fique melhor. Peraí, então, vamos reiniciar tudo de novo. Pulso. Extremidade infinita. Oscilador. Agora sim. Réguas. E aí, vou colocar lento aqui para eu conseguir pausar e... Pum. Tá, tudo bem. Então, vou com a minha régua aqui e vou medir um comprimento de onda, ó. O zero aqui. Ela completa... Ah, qualquer amortecimento. Nenhum amortecimento. Peraí, deixa lá. Porque eu quero uma situação ideal, sem atrito, por isso que eu estou tirando ele o amortecimento. Então, vou pausar agora, um pouco lento, pausei. Então, vamos medir, ó. Aqui é o zero, ela volta de novo para minha régua, subiu. Podemos até colocar aqui, ó, usar essa reta de referência, tá bom? Ó, começou, desceu, 4 e alguma coisa. O que eu vou fazer agora? Vamos aumentar a frequência. Vamos colocar a frequência 2. Bom, se eu aumentei a frequência, o meu comprimento de onda tem que diminuir. Então, meu comprimento de onda tem que ser menor que 4. Assim a gente espera. Lento. Foi. Pausou. Vamos lá. Colocou aqui onde começou. Terminou. Menos de 3. Então, frequência alta, comprimento de onda pequeno. Se eu tivesse uma corda aqui, ó. Ela estaria fazendo assim, ó. Se eu faço ela faz comprimento de onda aliante. Beleza? Essa é uma relação importante de ter isso claro, somente quando a gente for estudar agora uma parte sobre radiação. Então, vamos fazer exercício, ver como a gente usa tudo isso daqui. Mas antes, deixa eu falar para vocês de mais uma característica que eu já estava me esquecendo com vocês, que é a característica da amplitude. O que é a amplitude? A amplitude é a distância entre o zero da onda, né, nossa referência, e o máximo dela. Então, essa distância aqui, a gente chama isso de amplitude. E a gente representa com a letra A. Eu posso ter uma amplitude para cima, como eu posso ter também uma amplitude para baixo, que é a distância do zero até o seu mínimo.
menos amplitude. Tá bom? Então, só para a gente poder deixar claro isso daqui. Então, vamos lá. Vamos para a nossa agora segunda aula. Segunda aula não. Talvez seja a primeira. Não sei que aula que vocês estão. Mas vamos fazer o exercício que estão na página 120 e 121. E aí depois vocês vão estudar as ondas sonoras. Então vamos lá. O exercício das páginas 120 diz o seguinte: uma onda se propaga numa corda fina com velocidade de 8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da onda. E comprimento de onda, lambda, igual a 40 centímetros. Calcule a frequência da onda. Quero saber quanto que vale a frequência. Vamos lembrar nossa formulinha? V igual a lambda F. Certo? Guardando sempre essa formulinha. Então, deixa eu aumentar aqui, fica melhor para vocês. Eu quero calcular a frequência. Toma cuidado. A minha velocidade está em metros por segundo. O meu comprimento de onda está em centímetros. Vamos passar ele para metro sempre, tá bom? Lembra de passar de centímetro para metro? A gente divide por 100. Então, daqui vai dar 0,4 metros. Agora sim, posso pegar minha relação. Eu vou isolar a frequência aqui. Veja que o comprimento de onda está multiplicando. Vou passar ele dividindo. A frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Isso é 8 dividido por 0,4. Tá bom? Isso daqui vai dar 20 Hz. Pronto. Então, essa é a frequência da minha onda. Simples assim. Bom? Então, vai ser bem simples a gente fazer esse tipo de exercício. Tá? Não é complicado, não. Bem? Então, pausa o vídeo aí, copia, vê se ficou claro. Que eu já quero fazer o exercício 2. Tem uma figurinha aqui bonitinha. Qual vocês copiam aí? Eu vou fazer a figura aqui. Opa, já assim, né? Senão vocês não copiam. Pronto, acho que tá aí o desenho. Tá? Talvez eu até apagar aqui. Talvez seja melhor até colocar ele em um lugar separado. Quer dizer, eu coloquei 120, mas é exercício 1, né? Pronto, gente. Agora já. Só apagar aqui. Podemos fazer o exercício 2. O
exercício 2 é o seguinte. Tiago e Lucas observavam as ondas na água de um lago. Eles avaliavam que a distância separada de duas clistas consecutivas é de 50 centímetros. Então, diz que lambda é igual a 50 centímetros. Tiago nota que uma boia B flutua na água e leva 2 segundos para efetuar uma oscilação completa. Lembra que o período é o tempo necessário para completar uma oscilação. Então, está dizendo que o período é de 2 segundos. Tá. Lucas, no intervalo de tempo, observa que a clista C avança certa distância para frente. Então, beleza. Que distância a clista C avança em 2 segundos? Então, no fundo, ele está pronto para mim. Se eu preciso, para saber o quanto que a clista avançou, eu preciso talvez saber quanto que vale a velocidade da minha onda. Por quê? Lembra que velocidade é o deslocamento sobre o tempo? Se eu sei que o tempo vale 2 segundos, ó, se eu quero saber o deslocamento, quanto que a minha onda deslocou para a direita? Deslocamento é velocidade vezes o tempo. Eu sei que o tempo vale 2. Então, quanto que vale minha velocidade? É a mesma velocidade da onda. Para isso, vamos então usar que V é igual a lambda F. Então, a velocidade vale 0,5. Por que 0,5? Transformando 50 centímetros em metro. Então, 0,5 metros. Vezes a frequência. A frequência é 1 sobre T. O inverso do período. Isso é 1 dividido por 2. Que vai dar meio Hertz. Então, vamos substituir lá, ó. Velocidade é meio vezes meio. 0,25 metros por segundo. Então, quer dizer que o meu deslocamento vale 0,25 vezes 2, 0,5 metros. Então, quer dizer que ela desloca meio centímetros. Tudo bem? Não precisaria nem ter feito a conta também. Porque você poderia ter olhado aqui, ó, pela sua figura, e, ó, do ponto B para o ponto C, é exatamente um lambda que se deslocou. Então, vale meio metro. Mas tá aí a continha, caso você fale, pô, professor, mas por quê? Então, tá mostrado aí através da continha. Ora, a letra B de bola. Calcule a velocidade dessa onda. Pronto, já calculamos. Né? Então, na letra A, provavelmente queria que você fizesse o mesmo olhando uma figura. Aqui já fez 2 em 1. Beleza? Então, foi aqui a letra A. Letra B. Certo? Então, essa aqui é a nossa primeira aula, a aula sobre característica das ondas. Ficou claro? Lembramos um pouquinho, né? O que é a onda, como que ela se propaga. Vimos algumas características, como o comprimento de onda, a frequência, e a gente aplicou aqui o exercício usando a minha equação fundamental da onda. Beleza? Então, a segunda aula, vamos falar sobre ondas sonoras. E aí eu trago um vídeo para vocês muito bacana. Até mais.